Agora você vai ouvir o programa de 6 às 7h30 da manhã. Estamos ao vivo. E estamos também em mensagem gravada, né, na rede vizinha, pela Rede Moriá Fortaleza, 87,9. Tá? E estamos ao vivo pela Rádio IED Sobral, que é a nossa rádio oficial web, aqui da cidade de Sobral, nos Estúdios 2. Eu estou aqui, eu, Pastor Neto, o seu amigo de todas as manhãs. Se eu fosse dar um tema para esse devocional, ela tem um tema aqui, mas eu quero dar o meu tema. Qual as condições que eu preciso para que Deus me ouça? O que eu devo fazer para Deus me ouvir? É só eu ser crente? É só eu pregar? É só eu conhecer a teologia, a escatologia, a hermenêutica, a exegese? Será que é só isso? Será que é só o fato de eu cumprir a minha mordomia espiritual, que é ser dizimista, que é ser ofertante? Isso aqui mexe, irmão. Isso aqui mexe quando fala de dízimos e oferta, porque Satanás, ele não quer ver a obra de Deus crescer. Ela não quer ver você crescer. Ele quer que você vá para uma balada e gaste 1.000, 2.000, como eu vejo aí nas redes sociais, pessoas que numa noite gasta, né, 3.000 reais e outras coisas mais. Porque o diabo sabe que se você ofertar e dizimar, você vai estar agradando o coração de Deus. Por quê? Porque você vai estar ajudando a salvar vidas. Então vamos ver o que está escrito aqui? Enquanto você abre aí em Provérbios 21, 13, eu queria que você desse um like aqui no nosso TikTok. E você também que está aí na nossa rede vizinha, curta. Então, qual a condição que eu preciso para que Deus me ouça? Então vamos ver aqui. Ó, o que tapa os seus ouvidos ao clamor do pobre também não se clamarás e não será ouvido. O amor não é um sentimento, mas uma ação. Eu não senti de Deus. Pare com isso é hipocrisia. A live aqui, irmão, é forte. O dia que eu vim aqui para massagear ego, você pode ter certeza que Pastor Neto Aguiar está saindo das redes sociais. Porque eu não vou perder tempo. Claro, é bom você estar aqui com 1.000 visualizações, 3.000 visualizações, 100.000 visualizações. É bênção. Mas isso só traz quando tem massagem de ego. Você pode olhar. Poucas pessoas assistem o nosso conteúdo. Por quê? Porque confronta. É melhor ouvir uma piada, é melhor ouvir um experimento social que massageia o teu ego, que diz que tu vai ganhar muito dinheiro. É muito melhor do que ouvir uma palavra dessa aqui do céu, que vai te confrontar, me confrontar, mas vai me ensinar.
não espero muito like. Eu não espero. Não espero muita curtida, não espero. Porque o mundo que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo um mundo de caráter de bajulação. Você sabe qual é a diferença do bajulador para o íntegro? É que o bajulador, ele bajula porque ele tem interesse em algo. O íntegro não. Ele não precisa bajular porque ele tem caráter. E se ele tem caráter, ele vive promessa. E se ele vive promessa, ele vai viver propósito. Ele vive propósito, se ele tem propósito, ele vai viver promessa. Ele não precisa bajular ninguém, ele não precisa puxar tapete de ninguém, ele não precisa falar mal de ninguém. Sabe por quê? Porque Deus está vendo. E a palavra é clara que o amor não é um sentimento, é uma ação. Amar apenas de palavra não passa de palavrócio vazio. O amor é conhecido não pelo que diz, mas pelo que faz. Aí nós pegamos um pouquinho da mensagem de ontem. Eu não sou o que falo, eu sou o que faço. 7h17, você está ouvindo Mensagem de Fé com o pastor Neto na sua Rádio Ed Sobral, Rádio Moriá Quixelô e Rede Moriá de Fortaleza. Sete horas 17 minutinhos. Então o amor não é um sentimento, mas uma ação. Amar apenas de palavra não passa de palavrósios, vazio. O amor é conhecido não pelo que diz, mas pelo que faz. Não podemos amar apenas de palavra. Nosso amor deve ser traduzido com gesto de bondade. E João diz isso. Filhinhos, não ameis de palavra, mas de fato e de verdade. Tem muitos discursos bonitos em cima do altar. Tem muitos discursos nas redes sociais de amor, mas a veracidade é vazia, mas a prática é vazia. É por isso que hoje a gente está vivendo um mundo egoísta. Por isso que nós estamos vivendo igrejas egoístas. Porque não praticam mais o amor, porque não se preocupa mais com o próximo, porque não chora com o que chora, não se alegra com o que se alegra. Entenda uma coisa, debaixo do sangue de Jesus, a marca principal do cristianismo não é falar bonito, não é pregar bonito, não é ter uma multidão de alma que você dirige ou você coordena, mas é viver um coração contrito e aquebrantado com uma essência de empatia para abençoar aqueles que necessitam de ajuda. O amor verdadeiro é o amor praticado. Porque, irmãos, olha, eu vou lhe falar algo muito interessante. O que tem de gente, irmão, que fala tão bonito. Irmãos, o que tem de gente, ó, Maria de Fátima, bom dia, pastor Neto. Na presença do Espírito Santo de Deus, a paz do Senhor, a Maria de Fátima está aqui conosco, aqui na rede vizinha. Glória a Deus. O que tem de gente, irmão? Conhecedor. Sabe? E outra coisa. Deus deu a condição. Mas a prática é zero. Então, qual é a condição que eu tenho para que Deus me ouça? Ajude quem necessita. Ajude o necessitado. Ajude. A necessidade dos pobres é um grito contínuo aos nossos ouvidos. Quem socorre o pobre é feliz. E eu falo isso porque na pandemia eu tive algumas experiências.
Eu tive algumas experiências na pandemia, quando eu vi crianças que não tinham nem café para tomar. Quando eu cheguei, eu e minha esposa, parei minha caminhonete, desci com cesta e estava lá uma bolachinha, a criança com os olhos cheios d'água chorando, não, mamãe, agora vamos tomar café, porque agora chegou bolacha e café. E muitas vezes a gente tem tudo dentro de casa e ainda se reclama da vida. Nós temos tudo dentro de casa, mas se reclamamos da vida. Né? Só um minutinho, irmãos, só um minutinho, tá? Só um minutinho. A gente colocar aqui a outra plataforma aqui tá descarregando, tá? Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei até uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim são 7h22. Você está ouvindo Mensagem de Fé com o pastor Neto Aguiar, diretamente da Rádio Ed Sobral e das co-irmãs Rede Moriá Fortaleza e também Rádio Moriá Quixelô. Então vamos lá. A alma generosa, essa prospera. Quem dá aos pobres, a Deus empresta. A Bíblia diz: o que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldição. Sabe aquela pessoa que... E hoje nós estamos vivendo um tempo de muitas injustiças, irmão. O lugar que mais se prega amor é o lugar que mais se vê ódio. Você está entendendo por que a nossa live aqui ela não tem muita curtição? Porque confronta, irmão. Às vezes eu estou pregando para alguém aqui que você vivia lá na sarjeta e Deus te abençoou e você nem dizimista é. Você está entendendo por que a nossa live aqui ela não tem muita aceitação, muita curtida? Porque aqui é a verdade, aqui não é sentimento. E quando você se preocupa com like, você prega o que os outros querem ouvir. Você não prega o que Deus quer que os outros ouçam. Sacerdote traz do povo para Deus. Profeta traz de Deus para o povo. E sempre as vontades de Deus será contrária a nós. Sempre. Irmão Tiago, Pai do Senhor, meu filho, Deus abençoe. Irmão Tiago aí lá de Irauçuba, nossa irmã Renata, parabéns. Irmã Renata agora está habilitada também, Deus abençoe. Então, e você é taxado de rígido, que hoje as pessoas estão procurando uma forma de se ver a Deus do seu jeito, mas não é do meu jeito, querido. E às vezes você está enfrentando coisas que não era para enfrentar, que você até ora, você vai até na igreja, mas você não está atendendo o clamor do pobre. A palavra pobre titula-se necessitado. Você sabe por que a Bíblia diz, lá nas bem-aventuranças, quando Jesus disse, bem-aventurado os pobres de espírito, ele está dizendo, bem-aventurado
os necessitados de espírito. Sabe o que quer dizer isso? Aí ele diz lá na frente: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Eu estou aqui nesta live porque eu tenho necessidade de Deus. Eu sei que quando eu estou aqui, eu estou suprindo a minha necessidade. Quando eu estou aqui, eu estou mortificando a minha carne. Eu poderia estar dormindo agora, eu poderia estar vendo coisas que não agradavam a Deus, eu poderia estar fazendo alguma coisa. Que é isso, pastor? Nós não somos perfeitos, meu irmão. Nós não somos perfeitos. Não queira dar uma que é perfeito, porque é perfeito só Ele. Só Ele, por isso que não tem muita curtição, é por isso que não tem muito compartilhamento, claro, porque nós estamos vivendo um mundo de hipocrisia, nós estamos vivendo um mundo, louvado seja Deus, que é uma coisa, mas na íntegra é outra totalmente diferente. E Jesus disse isso claramente: o que vocês querem que os homens façam, sejam primeiramente exemplos. Hoje nós estamos vivendo tempo em lugares que me adequem. Eu posso chegar em pecado, mas não posso continuar em pecado. Eu posso chegar ao mentiroso, mas não posso continuar mentiroso. A igreja, a obra de Cristo foi cabal. A igreja, ela é processual. O que a gente vê hoje nas redes sociais, gente querendo ser mais santo do que o outro, pisando o outro, humilhando o outro. Gente que muitas vezes está com a sua mesa farta, mas o outro está com fome. Que não está nem aí para o outro. Aí muitas vezes fica pregando um evangelho de falsidade. Fala de amor, mas é avarento. Fala de amor, mas é injusto. Aí você quer que Deus te ouça? Eu quero que Deus me ouça. Eu tendo e não suprindo a necessidade do outro. Eu posso fazer, mas eu não faço. Eu tenho um recado de Deus para você. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Agora vai doer mais. É mais fácil mudar de um propósito de Deus para não liberar um perdão. É melhor eu sair da igreja. Eu acho que aqui não é meu lugar. É porque você não desce. É porque você não ajuda ninguém. Você não está nem aí para os outros. Deus, ele te dá o teu e você ainda quer usar o dele. Não é assim? Não é assim? Só o meu não dá, eu tenho que mexer no que é de Deus. Pastor, Deus não precisa de dinheiro. Eu sei que ele não precisa. Ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata. Tu trabalha? Trabalha? Você não trabalha? Você não tem as suas responsabilidades dentro da sua casa? Água, luz, internet, colégio de menino, babassu, não tem? Quem colocou na tua mesa? Foi o teu esforço? Foi Deus, meu filho. Foi Deus. Porque se Deus não abrisse a porta, você não estava trabalhando. Se Deus não tivesse saúde, tu estava prostrado em uma cama. Não é porque tu é
PhD. Não é porque tu é conhecedor. É não. É porque a graça de Deus, mais uma vez, a misericórdia do Senhor, teve de misericórdia de mim, de você, e hoje você está trabalhando, e hoje Deus te colocou em lugares que parece que você se esqueceu. É o que eu estou dizendo. Mensagens como essa confronta, dói, mas sara. Eu falei isso ontem, irmão. Eu falei isso ontem. Você não sabe de onde eu saí do lixo. Eu saí de dentro de uma prisão. Passando de 2 anos, eu tive uma grande decepção na igreja. Eu poderia ter saído da igreja e voltado para o mundo do crime. Mas eu não entreguei minha vida a Jesus por homens. Eu entreguei minha vida a Jesus para mim morar no céu. Então, o que vier, às vezes eu vou enfraquecer, às vezes eu vou me esconder um pouquinho, porque eu sou falho, eu não sou perfeito. Mas eu quero focar no céu. Eu não quero focar homens, porque eu vou me decepcionar com homens. Eu sempre digo na igreja que eu sou pastor, eu sou um homem de Deus, mas sou cheio de falha. Eu sou um pastor, sou um homem de Deus, mas sou homem. Eu vou falhar. Muitos que quiseram atingir a perfeição estão caídos, porque não reconheceram, foram homens e mulheres que deram desculpa, e Deus não é Deus de desculpa, Deus é Deus de confissão, aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia, mas aquele que encobre a transgressão, Deus nunca ouvirá. Eu preciso reconhecer que eu preciso melhorar. Irmãos, eu gosto sempre, às vezes quando tem, né? Eu gosto de andar com uma moedinha no carro. Para quê? Para dar aqueles flanelinha. Aqueles homens que passam a noite, né, usando droga. Mas são necessitados. Eles não têm força de sair. Uma vez eu me entristeci com um jovem. Depois eu me arrependi. Mas a gente também tem que vigiar. Às vezes pode estar drogado e usado pelo diabo e querer nos confrontar. Então, às vezes, você tem que saber uma coisa. Você está na terra. E você luta com coisas espirituais. Não é com coisas, né, materiais. É com coisas espirituais. A sua luta, a minha luta, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as forças espirituais da maldade. Pastor Paulo Celestino, Deus abençoe. Parabéns lá pela bênção, viu? Em nome de Jesus. Agora, eu e minha esposa, e eu vi um rapaz, deu um aluno pequeno aquele rapaz que estava ali drogado. Irmão, ele perdeu a benção porque eu ia abençoar ele, eu ia dar 50 centavos a ele, era a moedinha que eu tinha. Mas quando ele jogou a moeda no chão, eu digo, quantos crentes não fazem assim? Quantos crentes reclamam do seu trabalho? Segura que eu vou entregar o que Deus está mandando. Isso é lá emprego. Foi o que Deus te deu, infeliz. Foi o que Deus te deu. Tu estava passando necessidade. Tu estava pedindo os outros. Hoje Deus te deu para tu abençoar outros. E em vez de tu ser grato, tu se reclama. Amar não é sentimento, amar é ação. Vamos deixar de hipocrisia e vamos amar de verdade. Jesus está voltando.
Aí você quer que Deus ouça você, se você não ouve quem Deus coloca para tu ajudar. Aí você quer que Deus te abençoe com tudo do bom e do melhor, sendo que quando você tem, você não reparte. Jesus falou sobre um homem rico que se vestia de púrpura, todos os dias se regalavam em banquetes finos. À sua porta estava Lázaro, um mendigo, cujo corpo estava coberto de feridas. Faminto, ele desejava fartar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas nem isso ele recebia. O rico estava tão ocupado com os seus convidados e com o próprio conforto que não tinha tempo. Que não tinha tempo. É por isso que... Deixa eu falar algo aqui para você. Obrigado, pastor Paulo. Obrigado pela sua vida. Ó, eu vou falar algo aqui. Nunca se reclame quando Deus te colocar numa condição de você abençoar. Mesmo você estando numa situação difícil, eu vou dizer algo da parte do céu que eu recebi agora. A maior evidência de amor a Deus é quando você está no último, você faz aquilo que Deus manda. Bíblia! Primeira Reis. Segunda Reis, perdão. É Primeira Reis 18, se eu não me engano. A viúva de Serepta. Deus fala para Elias: Elias, eis que ordenei uma viúva pobre para que te alimente. Que Deus sem amor, rapaz. Que é isso? Um Deus desse é muito ruim? Tantos ricos. Por que uma viúva pobre? Para saber que o sustento não vem de homens, o sustento vem de Deus, que revela aos homens com corações contrito, aquebrantado e com alma generosa. Às vezes, quando a gente que vive da fé, irmão, a gente passa por percalço, momentos difíceis. Tem vezes que você está na vaca gorda, mas tem vezes que você está na vaca magra. E você tem que aprender a dar graça por tudo. Porque quando você se reclama, a porta fecha. Está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmão, se nós fizéssemos uma análise da nossa vida, onde nós éramos e onde nós estamos hoje, quem éramos e quem somos hoje, será que não temos motivo de tirar um pouquinho do nosso e abençoar quem não tem? Será que não é motivo hoje nós abrir o nosso coração e dizer, você que não tem sido fiel, você que não tem sido justo, imagine o que passou pela cabeça de Elias. Ele vai para Serepta e chega lá e vê uma situação deplorável, mas quem falou? Foi Deus. Às vezes Deus tem falado para você, ó, abençoe a obra. Tem gente que o Espírito de Deus manda te dizer, tu fizeste um voto com Deus e não cumpriu, cumpra, para que as portas se abram. Você não fez voto com o homem, você fez voto com Deus. Você prometeu a Deus, se ele abrisse essa porta, você faria isso, e você não fez. Você se esqueceu.
Quando ela chega lá, quando ele chega lá, ele olha, ela olha para ele e diz: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Por isso, cuidado com as profecias. Eu tenho responsabilidade do que eu estou falando aqui, porque eu sei quando eu estou aqui em cima desse altar. Eu sei do temor que eu tenho de chegar aqui num programa desse e falar para uma multidão o que Deus está mandando eu falar. Tem gente aqui que está com porta fechada porque você não cumpriu aquilo que Deus mandou. Você sabe. Você se esqueceu. A bênção chegou e você se não fez como aquela viúva pobre, aquela viúva de Eliseu, que ela conta o problema para Eliseu, Eliseu dá a diretriz, mostra o propósito, ela faz o propósito, quando as bênçãos chegam, ela não vira as costas não, ela não muda de igreja não, ela não muda de ministério não, ela não se esconde não, ela vai lá e disse: o que eu faço com isso aqui agora? Aí Eliseu disse assim: vai, vende o azeite, paga a tua dívida. Arabacandarai. Anai de Clébia, Calabassuri, Andela Barraçuri, Aleha. Irmão, há uma guerra no mundo espiritual agora. Uma guerra no mundo espiritual agora. Você nem imagine os barulhos de espada que eu estou ouvindo aqui, travado, porque Deus está destravando portas que estavam fechadas através dessa palavra. Aí Eliseu disse para ela: vende o azeite. Eu estou falando aqui de outra viúva, já pulei para outra viúva, mas vou terminar na outra. Ela disse: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Está lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, lá da viúva de Serepta. Eu só tenho um pouquinho de azeite. Um punhadinho de farinha. Vou pegar aqui uns 2 gravetinhos. Vou fazer a última refeição da minha vida. Eu e meu filho vou comer e vou morrer. Aí entra entre o sentimento e a fé. Ei, você vive por fé ou por sentimento? Se você viver por sentimento, nunca dá. Deus sabe. Deus sabe que eu não estou podendo entregar o dízimo. Deus sabe que eu não posso ajudar. Fariseu. Fariseu. Mostra uma coisa e é outra. Aquela mulher chega e diz assim: ó, a minha situação, ele... E deixa eu te dizer uma coisa para você. Tem muita gente perdida as bênçãos de Deus em muitos lugares, porque tem agido no sentimento. Nunca atrapalhe quem Deus quer abençoar. Nunca atrapalhe quem Deus quer abençoar. Aquela mulherzinha viúva de Jesus lá, aquela viuvinha que só tinha uma moeda só, deu todo o seu sustento. Mas olha como foi que a vida dela ficou. Eu me lembro de um testemunho para me concluir aqui a mensagem. São 7h45. Escute só. Numa grande igreja nos Estados Unidos, existia uma senhora que ela passava todo dia de frente da igreja pedindo esmola, e ela sempre assistia os cultos. E um dia a igreja ela cresceu tanto que precisava fazer uma reforma, ampliar mais. E essa igreja ela tinha empresários, ela tinha donos, gerentes de banco. Era uma igreja altamente abençoada, financeiramente falando.
E o pastor, naquele momento, ele precisava fazer um desafio, porque o projeto era grande. E quando o pastor fez o desafio de milhões, empresários se levantaram, mas no meio dos empresários, Deus está falando com pessoas aqui, levantou aquela mulherzinha com aquela caneca. Ela passou o dia todinho e não conseguiu nada. E ela disse: pastor, tudo que eu tenho é essa caneca. Com essa caneca eu bebo água. Essa caneca serve para mim tomar uma sopa quando me dão no albergue. Essa caneca, pastor, serve para mim colocar as moedinhas quando me abençoam, mas eu quero dar para ajudar a obra. O pastor começou a chorar. Levantou um empresário e disse: eu cubro tudo, toda a despesa que precisa para esse projeto, mas eu quero essa caneca para mim colocar lá no meu escritório, para quando alguém chegar e ver um ato de fé. Ainda é que amando, yeah. Amém! Eblei que amando esse Bíblia que menece ai que o maniga. Ore mandari calaba suriande Ore mi kamamara suriande lasya. Ora mana yaraba suriande ko mandaraba suriande irmão, a presença de Deus está invadindo agora essas redes, Moriá. Rede Moriá está invadindo a presença de Deus em muitos lugares. Cadeias estão sendo quebradas. Eu vejo pessoas chorando. Eu vejo pessoas dizendo: Deus, eu vou cumprir o que eu prometi, me perdoe. Aleluia. Eu quero concluir a mensagem, porque eu sei que Deus já falou com pessoas. Eu não preciso nem mais concluir aqui. Qual a condição para que Deus me ouça? Eu ouvi quem Deus colocou para me abençoar. Tem coisas que eu não posso entrar em detalhes, mas eu passei por cada situação já na caminhada. Mas se tem uma coisa que eu me alegro é quando eu ajudo alguém. Já fui interpretado por pessoas erroneamente que eu não pude ajudar, não podia mesmo, não tinha como. Mas já venci. Elias olha para aquela mulher, eu encerro agora. Tão certo como vive o Senhor teu Deus. Faz primeiramente um bolo pequeno para mim. E depois fará para ti e para o teu filho. Quem faz para Deus não fala. Quem faz para Deus não vai faltar. Vai sobrar. Eram 5 pães e 2 peixinhos. Alimentou uma multidão de mais de 5.000 homens, entre mulher e crianças. E sobrou 12 cestos cheios. E aquela mulher vai e faz um bolo pequeno e traz para Elias. E Elias diz para ela: enquanto não houver chuva sobre a terra,
Ele estava dizendo, enquanto tu estiver nesse processo, por tu ter servido e ouvido a voz de Deus, vai ter farinha na tua casa e azeite também. Sabe o que representa? Farinha representa prosperidade, azeite representa a presença de Deus. Prosperidade, presença de Deus. Rabá, surianda cobria, rabamaca sude comanarayachai. E eu quero encerrar contando o testemunho meu e da minha esposa. Na pandemia, nós cuidava da igreja de Groaíras. E nós tínhamos, e tem ainda hoje, lá com o pastor Ezequiel, o culto de oração na segunda-feira. E nós tínhamos comprado um objeto. E chegava o dia de pagar as parcelas daquele objeto. Antes de ir, nós estávamos com dinheiro para pagar aquela parcela. Antes de ir, nós passamos na casa de uma família. E quando nós chegamos na casa dessa família, essa família disse assim, pastor, infelizmente hoje não tem como eu lhe servir um cafezinho porque não tem mais nada. O último que tinha a gente já fez, já acabou. Isso era por volta de 2 a quase 3 horas da tarde. Eu olhei para aquela família e disse, fique na benção. E peguei minha esposa e filho, vamos ali. E nós fomos no açaí e fizemos uma compra tudo do bom e do melhor. Com o quê, pastor? Com o dinheiro que era para pagar a parcela. Eu amo a minha esposa porque nós trabalhamos, sabe assim, numa vida de fé. Quando ela sente de ajudar alguém, eu aprovo, e quando eu sinto de ajudar alguém, ela aprova. Escute só. Eu já vou encerrar. Tudo bem, cheguei, fizeram um cafezinho, eu tomei o café, disse que agora eu vou para a missão em Groaíras. Aí fomos fazer o trabalho, fizemos aquele culto abençoado. Quando menos espera, chega uma irmã, não vou falar o nome. Ela chega com um envelopezinho, pastora, Deus falou para mim lhe dar essa oferta. Você crê? Você crê que Deus ainda provê? Você crê que ainda existe pessoas com coração sensível à voz de Deus? Irmão, eu estava ministrando, quando menos espera essa irmã, diz, pastor, quando terminar, eu quero entregar uma benção aqui para a senhora que Deus mandou lhe dar. Sabe o que aconteceu, irmão? O valor que aquela irmã entregou ao presbítero Paulo era o valor certinho da parcela do objeto que nós tínhamos que pagar no outro dia. Quem faz para Deus não perde. Quem não escuta o pobre, Deus não ouvirá. Se erigiu, ela um dia fugiu. Eita glória! Meus irmãos, chegamos aqui 3K de visualizações. Obrigado, Paulo. Deus abençoe sua vida.
Obrigado, obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe você que está aí na nossa live. Vai compartilhando aí em nome de Jesus. Vai compartilhando. Eu tenho certeza que Deus vai falar com muita gente que falou comigo. Tremendamente. Você está ouvindo o programa Café com Jesus. São 7 horas, 59 minutinhos, 8 horas. Obrigado pelo carinho. Só lembrar que amanhã nós estaremos, louvado seja Deus, ali na Feira do Aprazível, se tudo correr bem. Estaremos retornando ali na Feira do Aprazível. Não sei se o pastor Paulo vai poder ir, mas o presbítero Valclécio já deu a palavra dele, Falar em presbítero Valclécio. Você que quer fazer uma festa bonita para as crianças aí no mês das crianças, agora em outubro ou antes, Você quer fazer um aniversário legal, com brincadeiras, com casinha, com pula-pula. Só você entrar em contato no Instagram do Valclécio, Aline Valclécio, fala que é o Vídeo do Café com Jesus, você vai ter aí um descontozinho muito especial aí para você, tá certo? Em nome de Jesus, tá certo? Para a glória de Deus, tá bom? Então amanhã eu estarei pela manhã, se Deus disser que sim, às 6 horas da manhã já estarei lá, aí voltando, para o trabalho missionário. Passamos 4 meses, quase 5 meses sem fazer o trabalho, porque eu estava no processo de recuperação, estava operado, e agora vou fazer 4 meses já que eu estou já em trabalho, graças a Deus, o Senhor tem me ajudado, para a glória de Deus, tá bom? Mandar um bom dia, a paz do Senhor também para nosso irmão Elias, e lembrar que amanhã também
nós estaremos retornando o trabalho lá na beira do rio. Atenção, você aí da beira do rio, compadre Nego, irmã Pequena, irmão Elias, aí toda a família, né? O Genilson, a dona Antônia, né? Deus possa abençoar, né? Em nome de Jesus. Então, amanhã nós estaremos aí no culto de louvor e adoração a Deus, com uma palavra do coração de Deus para o seu coração, em nome de Jesus. Está conosco aqui a irmã Maria, aqui no TikTok, Deus abençoe. Pastor Paulo Celestino, aí nós chegamos aí, né? 3.800, né, de visualizações através aí da disponibilidade do nosso querido pastor Paulo Celestino, ali, pastor de Santana do Acaraú, tá? E eu quero terminar esse trabalho agora, lembrando a você que no dia 4 de julho será o nosso conclave espiritual, será o nosso culto de aniversário de 24 anos da IED Vajota dos Machados, tá? Vai estar presente o Daniel Rodrigues, que é irmão Daniel, lá de Groaíras, né? Que é a paz do Senhor, que Deus abençoe. Também estará conosco nosso querido pastor Eliveldo Frota, o Frota Adorador de Sobral. Também vai estar conosco a Levita Sueli, lá da IED Pedra de Fogo, tá certo? Vai estar conosco o Ministério de Louvor da sede regional, tá certo? E ministrando a palavra de Deus, nosso vice-presidente, pastor Odilardo Aguiar, tá certo? Então vai ser uma benção, você é o nosso convidado especial, você que é dirigente aí das igrejas evangélicas Deus Espírito, a gente vai estar mandando um convite, né, especialmente aí para cada dirigente. Eu vou estar mandando aí no WhatsApp um convite especialmente aí para cada dirigente. Vou entender se você não puder estar, tá certo? Porque muitas vezes talvez você já tenha algo marcado, mas vou ficar muito feliz se você puder estar com a gente, tá bom? Porque essa festa não é minha, essa festa não é dos irmãos de Vajota, essa festa é do povo de Deus, tá? Então nós vamos estar lá celebrando 24 anos, né? O que passou em 24 anos ali naquela obra, né? O que passou, né? Os altos e baixos, os percalços que houve ali, mas também as vitórias que Deus fez para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus, tá? Então, dia 4 nós estaremos, dia 4 de julho, e sábado agora eu quero estar com a minha equipe de fé, né? Lá em nome de Jesus, glória a Deus, na reforma, né? Pintando, fachada, né? Colocando iluminação. Então, sábado agora, ora ao Senhor que o Senhor faça um tempo bom para a gente pintar, né, a fachada. Já fizemos algumas pinturas lá de grade, vamos concluir as pinturas das grades, e eu convoco você, que é obreiro aí da Casa do Senhor lá de Vajota, e você também, que é obreiro da Igreja Deus Espírito, você está disponível. Pastor, eu estou disponível, eu vou lá lhe ajudar. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado você que pode, tá? Você que não pode, se você quiser ajudar também, em nome de Jesus, entre em contato no meu privado. Pastor, eu quero dar aí um balde de tinta. Pastor, eu quero ajudar aí, né? Nós estamos precisando ainda de algumas coisas, estamos esperando em Deus e vamos fazer a reforma, né? E eu creio que quando você bota o pé dentro do mar, eu creio que quando você bota o pé dentro do mar, o mar se abre. Moisés, o mar só se abriu quando ele botou o pé dentro. Então eu vou encarar em nome de Jesus, e eu creio que Deus vai usar pessoas, eu creio que Deus vai tocar em pessoas para abençoar a obra do Senhor lá em Vajota dos Machados. Tá bom? Sem mais delongas, muito obrigado pelo carinho. Eu me despeço aqui, né, com o programa Café com Jesus. Obrigado você que está aí no TikTok, né, com a Nara, Deus abençoe, Nara. A Silva, Deus abençoe, né, o Silva, não sei, né, a irmã Maria, já falei aqui em nome de Jesus, tá? Se você ainda não nos segue, siga a gente aí, Pastor Neto Aguiar, todos os dias, de segunda a quinta-feira. Por que não a sexta, pastor? Segunda a quinta-feira, nós estamos aqui de 6 da manhã até as 7h30, mas a gente vai até 8 horas, viu? Né? Nós estamos aqui na nossa rádio e o pacote tem que ser entregue completo. Às vezes você foge do horário,
não entrega um banquete completo porque deu horário. Não, não. Aqui não. Aqui a gente, nem que a gente passe um pouco, mas nós vamos entregar o pacote por completo, né? A gente entrega o pacote por completo. Tá bom? Obrigado pelo carinho a você do Brasil e do mundo, você que me assistiu, né? Fran Salazar, Deus abençoe, Fran. O Nadson Paulo, Deus abençoe, Nadson. Obrigado pelo carinho, obrigado. Você que ainda não nos segue, você que quer nos seguir aí, a nossa página aí, né? Nosso conteúdo aí no TikTok, um conteúdo totalmente voltado para abençoar vidas. Não fala de outra coisa senão da palavra de Deus e da vida, né? Você está olhando para um homem que não tinha esperança, que era para estar na sarjeta até morto. Mas Deus me deu uma oportunidade, e agora, dia 17 de novembro, eu faço 28 anos, que eu acatei essa oportunidade e estou servindo a Deus na Igreja Evangélica Deus Espírito, e me sinto muito feliz. Problema tem, falha tem, mas eu olho para Jesus. É para Jesus que a gente deve olhar, tá bom? Levante as suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as doces consolações do querido Espírito Santo, esteja com todos para todo sempre. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Tchau! Até amanhã com os flashes lá na Feira do Aprazível. Tchau! Não preciso fingir, estou forte, conheces tudo. Quando eu não preciso ter dinheiro ou esperar para ser. Acabamos de apresentar o programa Café com Jesus. Voltaremos segunda-feira, nesse mesmo horário, nessa mesma emissora. Avançar sempre para jamais desistir nunca. Jesus te ama e nós também. Sobrinho, eu sou filho do Nordeste, terra de grande valor, sou o servo do Senhor, eu não sou cabra da peste, sou nordestino assumido, não me vergonho de ser. Temos tido, na verdade, algumas dificuldades, mas com Deus vamos vencer. Sou um crente nordestino, 100% nordestino. Eu tenho o maior prazer, não me vergonho de ser 100% nordestino. Sou crente nordestino, 100% nordestino. Eu tenho o maior prazer, não me vergonho de ser 100% nordestino. Não concordo nem aceito essa discriminação.